Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Olá, boa noite. Nós estamos gravando novamente aqui nosso programa no Coletivo Bancada do Livro, nosso programa de segunda-feira às 19 horas. Esse programa vai ao ar no dia 25. Quem está comigo aqui para gravar hoje é o Manuel Cipriano, vou trazer aqui. Fala, Cipriano, como é que você está? Olá, Isaldir. Olá, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, que mais uma vez, para a gente debater um tema da nossa realidade, para dar a nossa... Boa noite, Cipriano. Boa noite, Isaldir. Eu falei para os meus companheiros que hoje eu ia falar do Bolsonaro. Eu vou ser o primeiro a levar alguma coisa do Bolsonaro lá na cadeia, porque agora é a primeira vez que eles apresentam prova dele. Ele falsificou cartão de vacina. Eu nunca vi ninguém no mundo contar essa história. Por isso que eu estou falando, porque realmente essa é uma história inusitada. Eu acho até que ele deveria ganhar um prêmio Nobel por ele ser a única pessoa no mundo que, com cargo público, falsificou um cartão de vacina. Boa noite a todos. Eu achei essa a melhor comédia do ano. Menor que ele tenha cometido, mas é crime, né? O Bolsonaro cometeu um crime, então foi bem lembrado aí, Serginho, a sua fala. Pois bem, o nosso propósito aqui hoje é fazer um programa em cima dessa temática aqui. Vou colocar aqui, isso, exatamente, finanças e jornalismo, uma relação complexa. Então, nosso objetivo hoje é fazer uma discussão da influência, né, principalmente do dinheiro, do grande capital, em cima do jornalismo, seja ele escrito, seja o que está nas redes sociais, seja o que aparece na televisão aberta, TV aberta, TV fechada. Então, nosso propósito é tentar fazer uma discussão de como que as finanças, né, como que interfere no jornalismo e como que isso também influencia, né, o pensamento das pessoas que, às vezes, diverge um pouco da própria realidade, mas que faz a cabeça da população, faz a cabeça do povo e influencia muito. Então, a gente vai tentar fazer essa discussão aqui hoje. Eu vou trazer também aqui uma outra... Acho que eu não sei se hoje nós falamos, Serginho, que agora no mês de abril, todo ano a gente faz um seminário. Esse ano, o seminário vai ser sobre a ditadura militar, focando aqui os movimentos de resistência à ditadura militar no Brasil. Lembrando que agora, esse ano está fazendo 60 anos, né, que foi implementada a ditadura no Brasil, que durou aí cerca de 21 anos, né, terminou em 85, de 64 a 85. Então, nós vamos promover esse seminário. A gente vai estar divulgando aí depois como participar, né? Mas o que a gente está divulgando é que você pode obter também certificado desse seminário, né? Tem aqui esse QR Code que te encaminha para um formulário que você pode se inscrever, né? E esse certificado será oferecido aqui pela UFO. Então, quem precisa ou quem gosta, né, de certificado, nós também vamos estar fazendo isso. Lembrando que o seminário ele é gratuito, ele vai acontecer no dia 6, no dia 13, no dia 20 e no dia 27 de abril, agora em 2024. Então, esse vai ser o nosso seminário desse ano. Então, aí eu lembrar o pessoal aí que puder, que quiser, tiver interesse, participar nesses dias e também fazer a inscrição. Quem não é inscrito no nosso canal também
se inscrever no nosso canal. Então, essa é a chamada que a gente faz aí para todos. E lembrar uma outra questão também, deixa eu baixar aqui, lembrar que o nosso canal, ele tem programas ao vivo de segunda a sexta. Esse programa aqui, de forma especial, ele é gravado, mas mesmo na segunda-feira, geralmente às 18 horas, tem um programa com a Cristiane, a professora Cristiane, que ela fala sobre ecologia. Na terça tem inclusão e cidadania, na quarta-feira tem assuntos também gerais, e às vezes temáticos também, né? Na terça é o Vicente e a Valéria, na quarta é o Edilson, o Luiz, na quinta temos um programa sobre educação, geralmente agora está movimentado, então está em processo aí de greve em vários segmentos. Nessa quinta-feira, a participação do coordenador do Simpet aqui de Uberlândia, que é ligado à FASUBRA, da Universidade Federal, né? E também da ADUFO, a Rogetânia, o Robson e a Rogetânia. A Rogetânia representando a ADUFO, que é da Associação dos Professores, que se subsede da Andes, né? Não sei se é subsede que fala, eu acho que eles usam outro nome, mas vai estar falando aqui também porque está uma onda aí de movimento paredista que retomou agora. Então, na quinta-feira vai estar falando sobre isso. Na sexta, normalmente tem um programa que resume da semana, que vai estar sempre o Raul, que está apresentando, ou tem o Gilberto, às vezes no último o Moacir estava aparecendo também. Então, assim, nós temos programação de segunda-feira, sempre tem, segunda a sexta, nós temos programa ao vivo. E hoje eu vou retomar aqui, o nosso propósito é fazer essa discussão, tentar fazer com que essa temática, né, seja discutida, se a gente consegue dar uma relevância em cima dessa temática. Sempre entender que há o poder mesmo, né, que o setor financeiro tem sobre a mídia, né? Isso não é de hoje, né? Agora, com a mídia digital, isso se tornou mais complexo ainda. Até a nossa proposta é essa de dizer isso, né, que é uma relação complexa, tornou-se mais complexa ainda, porque há um tempo atrás você tinha poucos canais de jornais, de imprensa, né, escrita ou na televisão, e hoje você tem uma diversidade disso, daí a complexidade de entender como que o setor financeiro acaba tomando conta, né, do jornalismo e do jornalismo de finanças principalmente, né, influenciando aí todo o processo. Então, a gente tem essa preocupação, né, de mostrar isso em diferentes contextos, né, e também como que na medida do possível, como que é feita essa cobertura, né, e também mostrar as dificuldades. E por fim, também, mostrar que há um desafio a ser feito, né, como que a gente pode... não vou dizer evitar, porque você não vai evitar isso, mas escapar aí de algumas armadilhas. Eu acho que isso é importante a gente entender. Pois bem, eu vou apresentar aqui isso. A ideia, deixa eu só subir aqui. A ideia vem um pouco aqui do Fórum 21, né, onde aparece essa reportagem. E deixa eu só ver aqui, eu esqueci o Luiz Marques, né? Ele pega uma reportagem da Denise Godoy, que ela fez uma reportagem sobre essa questão para a revista Piauí, né? Então, digamos que o insight nosso saiu daqui, né? E aqui ela começa dizendo, né, como que nos dias de hoje os grandes financeiros, né, esses bancos que funcionam como investidores aí representa, né, os fundos e tal, ou tem seus próprios fundos, como o BTG Pactual, que recentemente eles passaram o controle da revista Exame, que era uma revista de jornalismo. Aí o Itaú, que sempre também apoiou a própria revista Piauí, né? Tem outros aí que Infomoney, que é ligado à
a XP, né, que também que controlam fundos aí de investimento, né? Então, onde já está mostrando que o poder, né, o avanço dos bancos sobre os segmentos de informação econômica e como que eles vão controlando isso, né? Como vai patrocinando jornais e vai patrocinando, não só sendo dono, né, como dono da Revista Exame, dono do Infomoney, então, mas também vão tendo as suas, ocupando os espaços comerciais. Né? Deixa eu só tirar isso aqui, porque a gente houve uma época, né, que a gente via era muito propaganda de redes de comércio, de montadora de veículo, mas agora, basicamente, são dois segmentos, né, que investem nos horários comerciais. Né? Você tem o financeiro, né? Ainda alguma coisa de montadora de veículo, e o forte agora, a gente já discutiu isso aqui o ano passado, mas a gente pode voltar a fazer essa discussão, que é os aplicativos de cassino, né? Que é os aplicativos de jogos, né? que também financia os times de futebol. Então, são basicamente esses segmentos que ocupam os horários comerciais na TV. Então, a gente vai tentar começar por aí, Cipriano. Eu vou passar para você inicialmente, começar a fazer nossos comentários em cima dessa discussão, o poder aí das finanças sobre o jornalismo, Cipriano. Então, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, a gente pode começar esse debate de hoje aí sobre finanças e jornalismo, ou isso para dizer meios de comunicação, informação, né, e o poder econômico sobre essa forma de comunicação de massa, principalmente. E quando a gente fala isso, a gente traz também aqui, é bom lembrar a importância, né, a importância do jornalismo para as democracias, que a imprensa, né, ela sempre esteve presente como aquele instrumento que faz aí a informação cotidiana, seja em relação ao mercado, em relação às relações sociais, em relação à política, em relação à economia, como a movimentação internacional. E isso é importante, é o valor da comunicação. Agora, por outro lado, dizer que isso é também uma mercadoria. E o sistema informativo, de informação, as empresas, se tornam empresas, são aglomerados empresariais. E hoje, quando a gente pensa em financiarização ou monetização, né, da informação, a gente vê aí as redes sociais, que alguns blogs mesmo de jornalistas independentes, e que começam a ter o seu próprio espaço. A monetização é aquela condição que faz com que ele permaneça presente, né, na divulgação de conteúdos. E também dizer que isso, o fator mercado e influência da comunicação, do jornalismo, não está presente no domínio dos grandes grupos. Por exemplo, quando você pega aí a história do Chateaubriand, tem um histórico dele, uma obra, né, que fala como é que se dá esse processo, né, de negociação e compra dos veículos de comunicação na sociedade brasileira. Ele traz ali desde o início do século XX, e vai fazendo esses aglomerados que vão se construindo, e como se faz a compra de matérias, né? Então, a matéria, a realidade do mundo da comunicação, a realidade é que as matérias, elas são buscadas pelos meios de comunicação, e o jornalismo se tornou uma profissão a serviço desses meios de comunicação. E quando a gente só percebe hoje as próprias empresas, vamos pegar exemplo aí, que tem os jornais, os telejornais hoje, eles têm todo um espaço, e ali na distribuição das matérias tem um espaço de venda de propagandas, né?
Então, ali ele tem já o valor, que fala o horário nobre, o momento que é transmitido, então, o jornal ao meio-dia, então tem jornalismo da manhã, então as empresas de comunicação, elas se organizam de tal forma que as suas matérias sejam também valoradas do ponto de vista financeiro a partir da possibilidade de chegar às pessoas, né? Então, hoje, os grandes meios de comunicação a gente vê, tem uma correlação, os nacionais com os internacionais, pegar os aglomerados Globo, por exemplo, que é o brasileiro, que chega em todo lugar, aí tem uma correlação com a mídia internacional, isso aí é uma relação. Agora, para a gente ver qual que é a relação financeira, né, poder econômico, sobre as matérias jornalísticas, sobre a própria emissão de matérias de informação. É que isso a partir do poder econômico, só para a gente começar o debate já ir fechando, o poder econômico vai determinar qual a matéria será publicada. Se você pegar o caderno, por exemplo, o caderno de político, caderno político, qual a matéria a ser publicada naquele espaço do caderno político de um determinado meio de comunicação? A partir de como, né? E qual aquele que não deve ser recebido? Aí que vem a correlação entre mídia, né, e o que se chama a classe dominante numa sociedade estruturada ao modo capitalista. É isso que a gente vai debater aqui hoje. Eu acho que são essas ideias iniciais que a gente vai conversando aí com as amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro e como que isso está correlacionado com a relação de produção. O jornalismo se torna também uma mercadoria inserida nessa forma de organização da sociedade capitalista a partir da comunicação, inclusive com a defesa de que seja, e que necessário, que é um instrumento necessário para a própria democracia, né? Democracia burguesa, que traz também esse instrumento como necessário à democracia, que de fato é, mas de forma que, como se diz, ela tem esse financiamento com base no poder econômico e expressa os valores da classe economicamente dominante. Dessa questão aí que o Cipriano colocou, né, da força das grandes mídias, de fazer a pauta e tal, não só faz a pauta financeira, mas também faz a pauta política. Uma coisa que me veio agora, aí, só para poder depois passar para você aqui, Sérgio, essa questão de que, invariavelmente, mostra apenas um lado. Né? Hoje nós estamos gravando aqui, hoje é quarta-feira. Então, hoje sai lá o resultado da reunião do Copom sobre o juro da taxa Selic, enfim. Né? Então, tem aquela discussão de quem defende os juros altos, no caso, o pessoal ligado ao Banco Central, e tem o pessoal que defende que o juro precisa ser mais baixo para tornar o mercado mais competitivo. Por outro lado, as versões que aparecem sempre é a versão que defende o juro alto, né? Porque o juro alto ele interessa ao mercado financeiro. Então, você acaba vendo mais reportagens e você uma certa imparcialidade, né? Você não vai ver o contraponto no mesmo jornal. Se você pegar um jornal de grande circulação na TV aberta, por exemplo, com o Jornal Nacional, eles vão dar uma versão só. Né? Por quê? Porque eles também são financiados. Né? Os grandes grupos de mídia, eles são financiados pelos grandes grupos financeiros. Então, eles acabam fazendo essa pauta. Não? E aí, para poder justificar os juros altos, eles vão também naquele discurso de que há uma incerteza na economia. Olha, com incerteza, se a economia só vem melhorando, tem problema? Tem questão do preço do pão, mas só que, no geral, aumentam os empregos, aumentou a capacidade da população se defender, digamos assim, mas a regra é estabelecer o terror. Né? O juro não pode baixar porque a inflação vai subir, o salário não pode subir porque
senão aumenta a inflação. Então, é sempre desse terror, que interessa, né, faz parte do sistema de controle que o capital financeiro exerce sobre a população. E daí é necessário ter esse discurso de que sempre há um perigo. Né? A mídia sempre vai trazer o discurso que há um perigo. Então, quer dizer, mostrando apenas um lado, e aí garante os interesses também dos financistas, né, das pessoas que trabalham com especulação, né, os fundos de investimento, enfim. Então, eu me lembrei dessa questão, gostaria de colocar isso, e aí abrir para você isso, Serginho, para colocar em cima dessas questões que a gente abriu agora, esse primeiro momento aqui da nossa fala. Pois bem, diante desse tema, eu até comentava com Isaldir em off, que esse é um tema espinhoso, porque, na essência, jornalismo e finanças tem a ver com o modelo capitalista. Não existe, se você tiver qualquer outro modelo econômico que não capitalista, não existe finanças, primeiro, porque o tratamento da economia é em outro patamar. Então, precisa entender que tem que ficar claro isso. Não existe nenhuma possibilidade de ter jornalismo atrelado a finanças que não seja no modelo capitalista. E no modelo capitalista, é muito importante entender que o dia que o capitalismo tiver algo seguro, ele não é capitalismo mais. Então, se a gente tem que entender esses fundamentos, por exemplo, aquilo que o Isaldir fala, realmente, os caras ficam discutindo a taxa de juros, qual que é melhor, se é mais alto ou mais baixo, mas é claro que é uma preferência por quem domina os recursos de que é melhor o juro mais alto. Então, ponto. Isso nos chega numa coisa importantíssima, que é compreender o seguinte: não existe possibilidade de jornalismo financeiro que não seja atrelado aos grandes grupos. O Isaldir já citou aqui alguns bancos, e os bancos são donos de quase tudo. E quando eles não são donos, é claro que não vai compreender que aquele esforço que a Rede Globo faz em propugnar um banco daqueles, né, mais do que os outros, é porque ela é investidora naquele banco. Inclusive, ela é investidora e capta recursos também nesse banco. Então, não existe. Ah, não, mas é possível ter economia livre dentro do mecanismo financeiro? É impossível. E as outras questões de jornalismo? Eu vou fazer um parêntese aqui, porque, por exemplo, eu sou um entusiasta do coletivo Bancada do Livro por essa razão, que eu acho que via internet abriu-se um caminho, né, para que canais possam discutir realidades que não sejam atrelados a grandes grupos. Que nesse meio tem o CBL e tem uma quantidade enorme de outros, que fazem um misto entre conteúdo de análise política e jornalismo. Que chega a informação nas pessoas, por exemplo, chega a informação, não chega a gente, porque o que a gente trata aqui, tem coisa que se você for pegar os jornais ali, você fala, mas não é possível que é o mesmo assunto. Então, e aí é o seguinte, rapaz, eu não sei, para encerrar, não precisa ninguém explicar nada para ninguém nessa questão do jornalismo financeiro. É só ver nos últimos dias o bafafá que foi a questão dos dividendos da Petrobras. Gente, tinha gente que estava lá no cemitério e estava dando palpite nos dividendos da Petrobras. Não tem cabimento. Não tem, mas por quê? Porque, na verdade, um pequeno grupo ganhou uma soma tortuosa, não com os dividendos da Petrobras, não com a negociação de ações. E a imprensa presta um desfavor dando aquelas informações mais malucas. É bem lembrado, né? Para defender os interesses dos financistas, os interesses dos investidores, dos especuladores, né? Então, esse exemplo aí
Petrobras. Quer dizer, o que ficou, né, na mídia, maciçamente, é a defesa dos financistas, da defesa do capital financeiro, da defesa dos dividendos e tal, em que pese que eles não perderam os dividendos, né? A Petrobras apenas adiou essa distribuição. E o próprio governo, né, o governo parece que tem mais de 30% desses dividendos, né? Então, não é e outra coisa, a Petrobras é uma estatal, ela é do governo, aí o governo tem que dizer quem é que vai dizer como que vai fazer, é o governo, que é o grande acionista, né, que é o majoritário aí na Petrobras, mas acontece que acaba que o jornalismo, né, quer fazer de uma outra forma, eu não diria reverter, mas colocar como se o governo fosse o culpado e os acionistas são vítimas, né? Então, essa é uma forma de tratar a notícia, né, nos jornais aí, pelo Brasil afora, defendendo sempre esses interesses aí do capitalismo financeiro. Bom, eu vou colocar uma outra questão aqui, depois, se for necessário voltar, Cipriano, se você quiser comentar mais alguma coisa, eu vou colocar aqui, eu até diria que é uma espécie de contraponto dessa discussão que nós estamos fazendo, mas que tem a ver com tentar interferir financeiramente nos grandes grupos de mídia, né? Não necessariamente o banco e tal, mas como que o governo também tenta fazer isso, né? Eu vou mostrar aqui, tem é esse aqui mesmo. Governo Lula põe Ratinho no topo de propaganda e repete o que criticou sobre o Bolsonaro. E aqui a reportagem vai mostrando, né, os valores que lá para o Ratinho, que é um comunicador do SBT, né? Ele geralmente faz, eu não sei se ele não assiste SBT, mas imagino que ele deve fazer algum programa no final de semana, coisa assim. Então, 3 milhões e 600 para ele, distribui também lá no domingão do Hulk, lá 2 milhões e 400, no encontro deve ser o que é um programa que tem todos os dias na Globo, né, de segunda a sexta. Tem o Silvio Santos também, que pega 1 milhão e 800, o Hora do Faro, que é na Record, pega 1 milhão e 400. Então, e tudo isso aí mostrando, a maioria desses canais aqui, né, principalmente a Record, o SBT, fizeram ferrenha oposição ao Lula na época da campanha, faz agora, a Rede Globo da mesma forma, porém, o governo coloca maciçamente recursos nesses canais, né? Claro que esperando que pelo menos mostre, né, alguma coisa que o governo faz de importante, que deu certo, enfim. Eu estou colocando essa questão aqui, Cipriano, para mostrar também que é uma outra forma também, né? Os grandes grupos financeiros fazem isso, mas os governos fazem. O governo municipal faz, o governo estadual faz, o governo federal também faz, como demonstra aqui essa reportagem aqui na Folha de São Paulo, de colocar recurso nessas grandes mídias para poder fazer valer, não diria fazer valer, mas para ver se ameniza aí o tom das críticas ao governo, Cipriano. Então, nesse ponto, o que a gente vai ver na análise da comunicação, do jornalismo, tendo como fonte o poder público, né? Ou seja, os estados, os municípios, né? Cada um dos estados, todos os municípios brasileiros, tem a próprio governo federal, tem a sua secretaria de comunicação, para daí repassar à mídia, aos jornais, as suas ações. E ela tem como finalidade, né, divulgar as ações do governo. E veja que, dependendo do meio de comunicação e como ela tem o acesso, a leitura que se faz, por exemplo, de uma mídia alternativa
acesso à fonte que não tem o custeio do governo, é uma linguagem mais, vendo a mais crítica do que se faz, e tem alguns meios de comunicação que têm acesso às páginas, à informação oficial, traz como a propaganda, então, simplesmente é uma propaganda deslocada da realidade. Tomemos como exemplo o que nós vemos aqui em Uberlândia, sobre o que se faz, né, nos meios de comunicação sobre o que é o município de Uberlândia. Uma cidade sorridente, uma cidade tal, voltou a sorrir, isso aí nos espaços, né, do próprio jornalismo, e quando a realidade é outra. Então, aí vem a função dos próprios poder público, e como traz aí o Sérgio, também o Estado, na organização capitalista, o Estado ele tem uma finalidade também de organizar os interesses das classes dominantes. E a partir daí, tudo está nessa correlação. Ou seja, comunicação, né, a estrutura do Estado, a própria forma de divulgar, busca traduzir o sentido de que esse é o Estado democrático que está fazendo a sua função política, a sua função social, e desconsiderando a realidade em que a população realmente vive. Vejam a questão de... Nós podemos tomar aí como exemplo, quando se fala um fato concreto, né? A existência hoje, pelo meio ambiente, a existência das grandes enchentes que inundam as periferias, e na linguagem traz o fato ali como se fosse algo do cotidiano, faz parte da natureza, choveu, vai ter isso mesmo, sem fazer uma análise profunda, né, os meios de comunicação, sem fazer uma análise profunda, e não se vê, em momento algum, né, principalmente na grande mídia, se você analisa aí, né, Sérgio e Isaldir, a gente não vê a crítica, né, por exemplo, a questão da violência, qualquer assunto que a gente pegar, as grandes mídias que, ao buscar até as fontes oficiais, né, não traz como uma matéria a partir para ser feita uma reflexão, até dialogando a fazer uma análise, ver o que está correto, para onde vai, né? Como traz aí o Sérgio, que esses canais que a internet permitiu, a imprensa alternativa, faz o debate com mais discussão, né? Enquanto que a mídia, que usando o próprio poder público como fonte, ela vai fazer um discurso de acordo com o preço no seu instrumento de comunicação, seja o escrito, o impresso, seja as redes de televisão que tem, jornais, as rádios das pequenas cidades desempenham bem esse papel também, né? Então, há uma correlação entre a comunicação e a fonte do poder público, no sentido de que ela serve de instrumento para transmitir o que quer aqueles que estão no poder, no exercício do poder, seja em âmbito municipal, âmbito estadual ou federal, utilizando o jornalismo. Veja que aqui, inclusive, é uma profissão que todos os municípios têm, né? Essa Secretaria de Comunicação, para fazer esse trabalho de divulgação do que eles fazem a partir dos seus interesses, e não do que espera receber a população, na prestação de serviço todo, a educação, saúde, infraestrutura. Então, daí que a necessidade. E só para fechar aqui, o governo federal, a gente começou com o governo federal. O governo federal, Lula, lá nos 2 primeiros governos, ele tinha uma política de democratização do acesso, né, aos conteúdos informativos do governo federal, a partir de pequenas empresas. E hoje eu não sei se ele tem nesse terceiro governo,
se mantém essa mesma, ou se está mais vinculado às grandes empresas. E vejo que há uma correlação, inclusive, de financiamento, né, dos grandes grupos pelo BNDES. Então, há uma correlação entre o jornalismo pelas suas empresas, né, e o poder público, no sentido de financiamento por parte do poder público para obter a divulgação de acordo com os seus interesses. Correto. Antes de passar para você aí, Serginho, eu vou colocar mais uma, para a gente poder adiantar aqui, para ir fazendo as nossas análises finais aqui. Tem mais duas reportagens para colocar. Antes, guarda aí, eu vou colocar mais uma questão aqui, e você já comenta as duas coisas, acho que fica mais para poder aproveitar aqui a tocada. Também que é interessante, que é o seguinte, dá para acreditar no que falam de finanças nas redes sociais, que aqui é uma outra tocada. Eu estava falando de grandes grupos, grandes corporações de mídias, mas dos últimos anos para cá também, tem o pessoal que está nas plataformas aí. Você tem o pessoal que está no YouTube, que está no Instagram, que está no Facebook, e dando palpite sobre finanças. Não quero aqui questionar se são jornalistas ou não, né? A questão não é nem essa. Mas hoje o questionamento é quanto que esse pessoal fala, né? E outra coisa também é que muitos são considerados influenciadores, né, sobre finanças, e aí normalmente alguns deles, aqui está falando aqui 515 perfis, né, e tem mais de 170 milhões de seguidores. Aí estão falando que eles estão também... eu esqueci de citar também, além do YouTube, tem também o ex-Twitter, né, Instagram e tal. E como que tudo nos posts aí tem seus seguidores e tal. E tem uma outra questão também, que a reportagem aqui cita, que eles também são financiados, né, porque eles chamam de grandes players do mercado financeiro, né? São pessoas que eram desconhecidas, aí se tornam influentes ou influencers, né? E aí criam os seus canais, né? E acabam também influenciando e atingindo aí milhões de pessoas e, às vezes, influenciando essas pessoas. E aqui a reportagem também fala de uma questão que é a falta de transparência mesmo, né? Muitos desses influencers aí acabam dando sugestões e tal, às vezes sugerindo que você faça investimentos naqueles grupos que o financia também. Às vezes isso não está claro, né? Não são os conteúdos, as informações, né? Elas não são informações de fáceis de checagem. Como é que você vai conferir se aquilo é correto, até mesmo se aquela empresa que ele está recomendando, se ela existe, né? E aqui tem uma fala aqui que é do Godoy aqui: os influenciadores não estão necessariamente interessados em abrir um diálogo, eles querem vender, né? Os influenciadores, eles não querem que você questione, por que você está recomendando isso? Não, eles querem vender aquele produto, né, sem questionar, de mão única, em que pese a internet possibilitar você questionar, você dialogar, mas não, é uma coisa única, você só recebe a informação e vai digerir aquilo e vai investir, né? Então, você não vai questionar, né, até mesmo o porquê que está sendo sugerido ali aquele tipo de investimento, porque, na verdade, uma parte aqui da entrevista aqui, que é a reportagem aqui do Guilherme Russo, né, foi agora em janeiro de 2024, tá? A revista que chama Esquinas. Então, assim, é uma questão que também há de um caso a pensar, né? Porque, da mesma forma que existe aí as redes sociais, elas estão abertas, né? Também tem essa questão de garantir transparência, garantir que você possa conferir aquela informação. Mas como é que você vai conferir aquela informação se a pessoa está sendo financiada
né? Ou por um fundo, ou por um banco, mas aquilo não está claro, não está transparente que a pessoa está fazendo esse tipo de informação. Não estou nem questionando se a pessoa é especialista nisso ou é especialista naquilo, mas a transparência daquilo que está sendo colocado, Serginho. Você mexeu em 2 pontos importantíssimos. Um, é fácil de responder. O primeiro, se você observar o governo anterior, o secretário de comunicação do governo era genro do Silvio Santos. E ele prestava bem o papel dele, porque ele dizia o seguinte: não, determinadas redes que são contra o governo, nós vamos distribuir, não vamos distribuir. Aquilo era tudo mentira, né? No geral, todas as redes recebiam os recursos do governo federal, receberam durante 4 anos. Ponto. No governo atual, vou responder com uma coisa: ninguém é santo nesse planeta. Também repassa recurso para todos, inclusive, eu sempre falo que eu, se fosse do governo do senhor Luiz Inácio, não repassaria recursos para a Folha de São Paulo, porque eles descem a lenha nele todo dia, toda hora, então não repassaria. Mas repassa também as verbas, chamadas verbas de publicidade. Ponto. Zaldir, você larga de fazer arapuca para eu cair sentado. Rede social é um negócio interessantíssimo, porque aquele banco que nós temos conta, aquele laranjinha, ele descobriu uma coisa interessante, que a melhor forma de fazer publicidade do banco é botar gente comum. E a gente comum nas redes sociais. Eles são os que melhor têm publicidade. E aí tem o Zé Bozozinho, o Urubu das Cocadas, tudo gente bacana, vendendo produto. Se a pessoa perguntar e for esclarecido sobre como é que o dinheiro está entrando e rendendo, isso não é capitalismo. O negócio é o seguinte: você vende sonho para a lua mesmo. Eu sempre falo que, gente, você já imaginou que loucura que é você comprar um plano de saúde? Não deveria chamar plano de saúde, deveria chamar plano de morte. As internet estão mergulhadas, cheia de coisa, vendendo essas maluquices. Entendeu? Porque aquilo é o plano de loucura. Então, assim, eu estou usando o plano de saúde, mas só para fugir um pouco. O sistema financeiro entra na casa da gente todo dia, toda hora. E eu não sei se vocês viram agora, que agora esse pessoal chamado de influencer, agora estão fazendo uma propaganda interessantíssima. Seja um investidor, até com R$1 você pode ser investidor. Vocês já viram isso? Está inundado. Você entra aquela aplicativo lá, que eu esqueci o nome dele agora, que é uma porcaria, tá cheinho. Tá cada 10 comunicados de amigo da gente, tem um de banco vendendo ação por R$1. Variedade muito grande de mídia, então cada mídia aceita determinadas formas melhor, né? Igual a gente está vivendo agora o momento de Big Brother, então lá dentro também tem o sistema financeiro também está lá dentro, está fazendo as suas marcas, propaganda, né? Enfim, tudo está lá. Isso, e essas pessoas vão vendendo os seus produtos, os produtos desses conglomerados, né? Tanto financeiro como também outros que não são financeiros. Então, aí a mídia vai engolindo isso aí. Ô, Cipriano, para poder, a última colocação que a gente vai fazer aqui, para já ir fechando, depois se você quiser fazer outros comentários, tudo bem? Eu vou colocar uma outra faceta aqui, assim, na verdade também tem como também a gente meio que se defender disso, né? Eu acho que essa também é uma questão. Eu vou tentar colocar como que é possível a gente também ter estratégias para se defender desses ataques, digamos assim, né? E aqui deixa eu ver aqui, só um minutinho aqui.
Eu não acho que não dá para... Deixa eu ver se dá para ficar maior. Vou ficar maior um pouco aqui, mas eu vou lendo aqui. Dicas para os leitores, como utilizar as informações financeiras de forma eficaz e tomar decisões mais conscientes. Acho que isso também vale para outras, não só para questões financeiras, como qualquer outro tipo de notícia, né? Busque fontes confiáveis, né? Diversifique sua fonte de informação. Aquilo que eu queria colocar anteriormente, que é a questão da transparência. Né? O tal do influencer está te vendendo, tentando convencer você a fazer um tipo de investimento, mas ele está indicando você fazer naquele lugar, né? Que obviamente aquele lugar está pagando para ele ir naquele banco, ou naquele fundo e tal. Tenha cuidado ao interpretar as notícias, evite tomar decisões precipitadas. O problema aqui também que eu vejo é que toda propaganda ela é massificada, então não te dá tempo para você pensar. Isso acontece quando uma compra qualquer, você vai comprar um sapato, as mulheres compram sandálias, não, tem que comprar hoje porque amanhã o preço vai ser outro. Né? Então, quer dizer, isso é massificado, há uma pressão, né, em cima da pessoa para ela decidir a compra naquele momento. Isso também acontece com o jornalismo financeiro. Né? Você tem que investir hoje, porque amanhã o juro, né, o juro nos Estados Unidos vai subir ou vai descer, vai cair, o número de emprego nos Estados Unidos vai descer ou vai cair, enfim, são informações que você não tem, né? Mas há aquela pressão para você fazer isso naquela hora. Né? Outra coisa que valorize veículos de comunicação que se preocupam com a ética, que é uma outra coisa complicada. Né? Se você vai, aonde você busca as suas informações, é um veículo de comunicação que preza pela ética. Outra coisa que também é apoiar o jornalismo investigativo. Isso hoje é muito comum também nos pequenos, vou chamar assim, nos pequenos sites, nos pequenos canais que fazem trabalhos investigativos. Né? Nós já vimos aqui, eu acompanho muito o 247, vira e mexe, eles fazem, tem um jornalista lá que é o Joaquim, né, que faz esses trabalhos investigativos, então você também pode ajudar, apoiar. Né? Ele sempre tem lá uma forma de você apoiar aquele trabalho específico, né, que eles estão produzindo, fazendo naquele momento. Né? Você não precisa ficar só aguardando aí a investigação dos grandes grupos. Né? E outra coisa aqui também, esteja atento às tendências. Aqui também é uma outra coisa, né? Sempre tem eles dizem que investimento, praticamente tudo, você está comprando título do governo. Ou você compra de uma forma ou de outra. Fora isso, são as ações na Bolsa de Valores. Saiu disso, é título do governo. Então, mas você sempre cria um nome novo para os tais investimentos. Né? E aqui tem outra coisa também que é difícil, mas utilize suas informações com base em suas decisões. Né? Não deixe de consultar profissionais e tal, mas que você também tenha condições de, já que o recurso é seu, seja R$1.000, seja 200, seja 500, então é bom que você tenha sempre utilizar as informações de formas precisas, mas que as suas decisões sejam também bem pensadas, né? Não seja aí de afogadilho, que é o que mais acontece. Pois bem, Cipriano, aí para encerrar, aí, a gente está encerrando essas coisas que a gente pode também ter cuidado com se cuidar aí com relação a esse tipo de jornalismo que é feito, né? Então, passar para você, para a gente já ir encerrando, Cipriano. Determinada quantidade de seguidores, e a partir dali começa a vender espaço na sua rede social. Então, é toda uma relação financeira da compra e venda e o objeto, tendo como objeto a notícia. Quando se fala em jornalismo investigativo, até a saída seria o jornalismo investigativo. A grande mídia faz isso.
Está aí hoje na Globo, para inaugurar hoje investigativo sobre a questão do jogo do bicho, né? Como no Brasil vai inaugurar hoje. Você lembra, teve esses dias sobre a Lava Jato. Aí você vê um documentário, né, investigativo que reproduz aquilo que a gente já viu na grande mídia, no cotidiano dos jornais, jornais aí. Não tem não traz muita novidade. A saída tem que pensar que tipo de jornalismo investigativo você vai buscar. Muito bem dito quando você traz que essas redes alternativas, tipo esse que nós estamos utilizando aqui o Coletivo Bancada do Livro, né? Ele traz esses mesmos conteúdos, mas trabalha de forma discutida para chegar a entender, né? E sobre essas vendas, né, de facilidades, quando fala, comece investindo R$1, vá a um banco qualquer com uma moeda de R$1 e veja se ele te recebe para investimento, né? Como começar investindo a R$1? Então, não, são facilidades vendidas, né, que na verdade não existe também, né? Então, tem todo o cuidado, né? Se realmente, como tem os mecanismos, se realmente isso tem procedência de verdade ou verdadeiro, né? Então, de modo assim, entendendo que, para ir fechando, que nós começamos desde o início, vai voltando, sempre trazendo o que? A relação. Até eu queria só trazer uma correlação da narrativa. A narrativa entre o oficial, de que ele traz do poder público, e a imprensa que vende essa narrativa, bem claro. Eu queria trazer um exemplo aqui de Minas Gerais, que esses dias fechou um inquérito policial sobre aquela chacina lá em Varginha. E ali a mídia coloca os valores que a sociedade, a classe dominante quer, que era ali, era uma versão do cangaço nordestino, do novo cangaço no Brasil, e foram assassinados, né, sem qualquer reação, mais de 26 pessoas com a força pública. E a narrativa que se faz é que isso é o que se quer, que se tem aí na bandido bom é bandido morto, quando na realidade ali foi uma chacina, né, pelo braço público da segurança pública, tanto federal, que ali tinha as rodoviárias, Polícia Rodoviária Federal, quanto a Polícia Militar Estadual. Então veja como se une os valores, né, para, a partir do financiamento dessa notícia, transmitir à população os valores que se quer que sejam assimilados. E quando a gente olha essa mídia que chama surrealista, que parte da violência para deixar a população sempre de forma a ter medo e não enfrentar a realidade. Então, tem da gente que não conhece o Rio de Janeiro, por exemplo. A noção que se tem é que o Rio é uma cidade violenta, porque só se vê atos de violência. Então, tudo isso eu queria deixar assim para fechar essa reflexão nossa, é que há uma junção da narrativa, os meios de comunicação e o jornalismo financiado por meio do jornalismo. No final aí... A minha internet está meio ruim. Se perdeu, oscilou um pouco, mas acho que ficou claro aí a comparação que você fez, a ideia acho que ficou. Serginho, para a gente encerrar, então, suas considerações aí, mais essa bolada aí também desse último reportagem que nós apresentamos. E como hoje o nosso assunto é jornalismo e finanças, aqueles dados que você nos informa lá são importantíssimos. E assim, às vezes eu sempre brinco, falo, a gente quer vive no capitalismo
e de vez em quando a gente acha que a gente é ET, não é? Então, é necessário a gente entender que, por exemplo, com os parcos recursos financeiros que a gente tem que sempre... E o banco hoje, assim, eu sempre falo, porque é engraçado, não era assim. Hoje, até a conta dos mais populares do povo, que somos nós educadores, tem um gerente que acompanha. E esse gerente, geralmente, ele fica o tempo inteiro buscando em você uma modalidade de investimento, né? Uma modalidade de trabalhar. Até, por exemplo, eu converso às vezes com a gerente lá, porque nos bancos, via de regra, aqui na minha região, um ou outro foram nossos alunos, né, professor Isaldi? Então, até o último gerente ali do Banco Itaú foi aluno meu e do Isaldi. Ele falava assim, eu falava, olha, seu Sérgio, às vezes é melhor o senhor pegar informação comigo aqui do que na rede social. Porque na rede social, ele mesmo falava, às vezes eles vão te dar uma pernada. Digamos de passagem, a gente precisa observar, não adianta querer achar que a gente vai viver num mundo à parte, sendo que o mundo capitalista são os bancos e as finanças, são o mundo financeiro. E tem que observar mesmo, essas prerrogativas que o professor Isaldi coloca, elas são importantes, porque se a gente não olhar, é evidente que se você entrar no Instagram, por exemplo, você, em meia hora que você estiver lá no Instagram, você já está comprando avião, helicóptero, jet ski, porque o negócio lá é brabo. Então, assim, é preciso compreender também que, como nós vivemos na sociedade capitalista, olhar o que ela está fazendo e onde é que a gente está entrando. Boa noite a todos, um abraço, Cipriano, um abraço, Isaldi. E amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, é só trazer aí o agradecimento por esse debate que tivemos agora, deixando aí o nosso abraço fraterno, a necessidade de construção de solidariedade entre nós e a esperança, né, de que, a partir do debate de finanças e jornalismo, se tenha uma comunicação de fato democrática e que não vise o mercado, mas sim a formação a partir da informação veiculada. É legal, agradecer aqui muito o Cipriano, agradecer aqui o Serginho. Né? Nós conseguimos fazer aqui um vídeo, acho que foi, de certa forma, esclarecedor, né? Tentando pontuar como que funciona, como que isso também repercute não só nas finanças, mas no setor financeiro, mas também o governo faz a mesma coisa, interferir no jornalismo. E também nós colocamos também como é possível também a nós aqui como cidadão comum, né, ter cuidado também, né? Eles precisam de ter mais de uma fonte, precisam de ter não ir no afogativo, mesmo que você for o mínimo que você for, digamos, aplicar, mas que isso seja consciente. Acho que isso foi muito interessante. Agradecer muito às pessoas que nos acompanham, lembrando que o nosso Coletivo Bancada do Livro tem programação ao vivo aí de segunda a sexta-feira, às 19 horas, às vezes às 18, às vezes às 14, mas todos os dias temos programação ao vivo. Lembrando que isso aqui vai estar ao vivo, vai estar em estreia, digamos assim, né, no dia 25. Agradecer muito aí a participação, pedir às pessoas para compartilhar nosso conteúdo, é assim que as pessoas podem nos ajudar a fazer chegar a mais pessoas. Obrigado a todos e todas. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo